Gente, como vocês estão? Tudo bem? Amém. Comigo está tudo bem, graças a Deus. Até aqui tem nos ajudado o Senhor. Estamos felizes. Estou muito alegre de ter vocês aqui. Com certeza nós temos nessa manhã pessoas que nos visitam. E é uma alegria imensa receber vocês. Bem-vindo. Se tem pela primeira vez ou algumas vezes você tem participado, Deus abençoe a sua vida. Você é sempre bem-vindo a vir e a estar conosco aqui. É um prazer grande receber vocês. Já estivemos aqui hoje pela manhã, o primeiro culto de celebração. Foi algo maravilhoso. E não é diferente agora, né? Deus continua na casa, o Pai continua na casa. E eu quero compartilhar com vocês uma palavra. E essa palavra está baseada em Efésios, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 11. Eu vou falar hoje um pouco sobre, eu vou continuar a falar, porque é algo que a gente tem discutido e falado muito sobre isso, e vou lembrar vocês de algumas coisas importantes, é sobre o crescimento e a vida do cristão. Crescimento e a vida do cristão. Dentro deste crescimento da vida... Pode tirar aqui. Não foi dessa vez, né? Vai lá. Pode puxar aí que sai. Tira aqui, ó. Com licença, desculpa. Aqui é ao vivo, tudo acontece, né? Obrigado, Deus abençoe. Muito bom. Quando falamos aqui de crescimento e a vida do cristão, nós estamos falando de um relacionamento que desenvolve isso dentro da importância que a igreja tem. Tudo que acontece na minha vida e na sua vida é mediante o relacionamento que nós temos dentro de um contexto igreja. Esse contexto igreja é muito poderoso. Esse contexto igreja é muito relevante. Esse contexto igreja gera crescimento. E esse contexto igreja é algo de Deus, é algo muito importante e muito poderoso. Efésios capítulo 4, versículo de número 11, diz assim: Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Então, olha aqui a classificação de ministérios. Aí tem a definição no versículo 12. Por que que é instituído esses ministérios? É importante nós notarmos aqui, já no versículo 12, que está dizendo o seguinte: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, o versículo 12, ele explica por que a instituição desses ministérios. E cada ministério tem a sua importância, tem a sua essência, tem o seu significado, tem a sua atividade dentro do corpo de Cristo, no contexto da igreja. Então é muito bom a gente analisar o versículo 11 e o 12. Vamos lá. Amém, amém. Vocês estão conectados aí ainda comigo? Então não desliga não, fica atento aí. Eu preciso de um raciocínio aqui para mim poder levar essa palavra para vocês, para a gente entender algumas coisas importantes aqui, tá bem? Então, o versículo 11, nós vemos aqui a classificação de alguns ministérios. E no versículo 12, nós vemos o motivo e a importância da qualificação desses ministérios, porque o versículo 12 diz, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo. Você prestou atenção? Que tudo que Deus faz, que tudo que Deus capacita a igreja, tem um propósito, trazer crescimento e edificação do corpo. Então, a igreja é um mistério poderoso de Deus, é algo tremendo, maravilhoso de Deus. E nós estamos aqui para desenvolver isso, para desenvolver o nosso ministério, crescer e desenvolver isso. Isso não é para mérito meu ou seu, não, isso aqui é para edificação.
Por isso que muitos caem, né? Muitos naufragam na fé. Porque Deus começa a usar, Deus começa a tomar com poder, com sabedoria, com graça, e essas mesmas pessoas se acham que Ele é o Todo-Poderoso. Aí daqui a pouco você nem ouve falar mais. Por quê? Porque Ele usou aquilo para benefício próprio. Ele usou aquilo para se autopromover. E nunca foi assim. Nós precisamos entender a essência da capacitação de Deus na nossa vida. Se Deus tem te capacitado em algum ministério, isso é para a glória dEle. Isso é para a edificação do corpo. É você crescer e levar mais gente com você para crescer e desenvolver o ministério. Feche os seus olhos agora. Pai, muito obrigado por estarmos aqui, por termos esse privilégio. Como é bom estar na tua casa. Como é bom poder ouvir a sua voz. Como é bom poder ter essa liberdade de conversar um pouco sobre a sua palavra. Espírito de Deus, tenha liberdade aqui. No nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Então, partindo desse raciocínio, nós entendemos que a vida do discípulo de Cristo, que essa vida, ela inicia no novo nascimento. Quando você encontra com Jesus, quando você tem um encontro real de transformação, não é um simples convencimento, eu estou falando de uma transformação real, de um novo nascimento, uma nova criatura. Você tem esse encontro com Jesus, a partir daí, você vai começar a desenvolver um crescimento em Cristo. A partir daí você vai começar a ter experiência, uma vida contínua de desenvolvimento e crescimento. Isso acontece já a partir do momento que você passa pelo processo do novo nascimento. O nascer de novo, uma nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo em Cristo. Então aí você já inicia um projeto, um andamento e um processo de crescimento. E você está inserido dentro da igreja. Igreja somos nós, diga assim, igreja somos nós. Então, essa participação sua no corpo, na igreja, isso vai te ajudar muito para você desempenhar esse papel fundamental do seu crescimento como cristão. Você inicia os primeiros passos, você vai continuar dando os passos no crescimento espiritual. Então você nunca pode se conformar. Você nunca pode se estagnar. Você tem que entender que Cristo te chamou, te escolheu para você desenvolver um ministério, para você desenvolver um crescimento. Você não pode continuar bebê, criança pelo resto da vida. Na vida cristã, nós temos um processo espiritual de crescimento. Isso tem que acontecer. Isso tem que desenvolver. Como está a sua vida de crescimento em Cristo? Desde quando você aceitou Jesus? Alguma coisa tem mudado? Algumas experiências novas você tem passado e tem experimentado? Então você precisa analisar sobre isso, que é muito importante. E a igreja, ela proporciona um ambiente de comunhão, de apoio mútuo, fortalecimento da fé, encorajamento. Isso nos momentos mais difíceis que nós passamos. Olha a importância da igreja. Olha a importância de nós fazermos parte do corpo de Cristo. Porque isso vai nos ajudar a desenvolver o nosso ministério e o nosso crescimento. Então você está no lugar certo. Você está fazendo parte da família certa. A importância desses ministérios que eu acabei de citar aqui, a importância de se constituir líderes no ministério, como está em Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12, Efésios 4, 11 e 12, eu disse aqui que Deus separa alguns no ministério, especificamente para um trabalho específico. Aí o versículo 12 traz a definição, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Para quê? Para a edificação do corpo de Cristo. Então, quando nós temos aqui o papel do pastor, nós vemos que o pastor, ele acolhe e alimenta. Aí nós temos o evangelista, né? Estimula a evangelização e o crescimento. E o mestre? O mestre promove o crescimento por meio do ensino da palavra.
Aí tem o profeta, encoraja e produz o avivamento. Então, todos estes ministérios são essenciais e são muito importantes para a vida cristã, porque cada um atua de uma forma muito veemente, e que o intuito diante disso é gerar o crescimento, o desenvolvimento, como está em Efésios capítulo 4, versículo 11, e eu vou ler o versículo 16, do qual todo o corpo, bem ajustado, é ligado pelos auxílios de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então todos estão ligados. Há um trabalhar aqui de uma forma que é gerado um crescimento, é gerado uma edificação. Isso, o vínculo maior de tudo isso é o amor. É o amor. Então, toda a capacitação que você recebe de Deus, todo o ministério que você é capacitado nele, seja em qual área for, toda essa capacitação tem um propósito. O propósito é a edificação do corpo. É nós crescermos e gerarmos crescimento. Você tem que crescer, mas você tem que também promover esse crescimento. Tudo que Deus te capacita, você tem que trabalhar para edificar outras pessoas, para capacitar outras pessoas. Então, o ensino promovia o crescimento dentro da igreja primitiva, como está em Atos capítulo 2, versículo 42. Eles eram instruídos, ensinados, de acordo com os princípios dos ensinos dos apóstolos. Isso gerava o quê? Isso gerava crescimento. Despertavam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então a base e o fundamento aqui da palavra, do ensino, gera uma estrutura muito sólida para a igreja, uma estabilidade muito grande para a igreja, e essa estrutura e estabilidade ajuda no desenvolvimento e no desenvolvimento do ministério, de cada um, que cada um recebeu de Deus. Então a área que você foi capacitado é a área que você vai ser usado por Deus. Nem todos foram chamados para ser pastor, nem todos, tem uns que querem, mas não foram chamados para ser, estão iludidos no ministério. Então Deus escolhe, Deus chama, capacita. Talvez você é um evangelista, seu chamado foi para evangelista, né? Você tem esse fogo no seu coração. Então você vai ser capacitado pelo Senhor, segundo aquilo que Ele te chamou, te escolheu, e após ser capacitado, você agora vai trabalhar para poder desenvolver esse ministério e edificar outros. Olha só que lindo como funciona. Nunca o ministério desenvolve egoísmo, pelo contrário, pessoas egoístas que pensam que tudo acontece por causa dele estão equivocados. Quando Deus sai, acabou. É a unção de Deus, é o poder de Deus na nossa vida, e no exercício do nosso ministério é que faz a diferença, e que nos leve a experimentar e a desenvolver coisas extraordinárias. Então, dentro da fidelidade do ensino dos apóstolos, isso aqui era a primeira marca do crescimento da igreja, e um crescimento saudável, hein? Um crescimento sólido, um crescimento firme, porque todo princípio tem que estar pautado dentro dos ensinos da palavra de Deus. É a base, é o fundamento. Temos que estar solidificado, firmado dentro do ensino da palavra de Deus. Então, uma revitalização do ministério do ensino na igreja de hoje, isso vai continuar gerando esse crescimento, e um crescimento saudável, como foi o desenvolvimento e o crescimento da igreja primitiva. Então a igreja tem que viver a palavra, tem que pregar a palavra, tem que não só colocar a palavra no seu coração, mas poder viver, praticar isso de verdade, porque a palavra é que transforma, a palavra é que muda. E quando a palavra está no coração, isso vai gerar na vida dessa pessoa um crescimento, e ela vai ser bênção para gerar crescimento na vida de outras pessoas. Não tem conversa fiada, não tem historinha de caruchinha, é Bíblia, é palavra, é ensinamento.
a estrutura de tudo que você ouvir, da base de todas as profecias, ensinos, instruções, tem que estar dentro da Bíblia, tem que estar dentro da palavra de Deus. Por isso que o crente, o cristão, tem que crescer no conhecimento e na graça, desenvolver o seu ministério, para não ser enganado. Como foi na igreja primitiva, a base do crescimento e do desenvolvimento da igreja, a palavra. E hoje, continua sendo. Nós temos um compromisso com a palavra e não abrimos mão da palavra. A palavra é essencial e é importante. Aí nós vemos em Atos 22 e 3, e dentro dessa explicação, nós vemos a importância dos mestres para o crescimento da igreja. Aí tem Paulo, foi um grande mestre do cristianismo. Mas antes de ser mestre, ele teve um mestre que ensinou ele. Ele foi instruído, ele foi ensinado. Olha só, quanto a mim, sou um varão judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade, aos pés de quem? Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei dos nossos pais. Então ele foi para os pés de um mestre, para ser ensinado, para ser instruído, para aprender. Ele se tornou um mestre, mas antes de se tornar um mestre, ele foi aprender, e ele continuou aprendendo, e nós nunca vamos chegar à perfeição, tá? Tem aquelas pessoas que acham que sabe tudo, não sabe é nada, bobo, coitado. Quanto mais eu sei que eu não sei, que eu preciso aprender mais, saber mais, crescer mais, desenvolver mais. Quem acha que sabe demais não sabe é nada. Mas quem entende o princípio do desenvolvimento e do crescimento, sempre vai entender que precisa buscar mais. Ah, eu já fiz esse curso, faça de novo. Ah, eu já estudei, estuda de novo. Então, quanto mais melhor, quanto mais capacitação você tiver, mais instrução você vai ter possibilidade de passar para as pessoas. Porque o conhecimento é algo que você adquire e ninguém toma, ninguém rouba de você. Você adquire carro, casa, fazenda, gados, isso aí pode acabar. Uma hora para outra some, acaba. Mas conhecimento não, ninguém tira de você, você adquiriu. Mas você não adquire o conhecimento para simplesmente se autopromover. Mas quanto mais conhecimento você tiver, mais você vai ajudar pessoas. Mais você vai ter condições de edificar o corpo. Mais você vai ser participativo na obra de Deus, em poder formar outras pessoas. Paulo foi formado aos pés desse grande mestre. E aí nós pegamos Atos capítulo 9, verso 26 e 27, após a conversão, teve outro que abraçou Paulo, que foi Barnabé. Barnabé foi outro grande instrutor de Paulo, grande ensinador de Paulo. Para você ter uma ideia, antes dele se tornar o mestre Paulo, ele foi ensinado. E Barnabé, capítulo 9, versículo 26 e 27, Atos 9, 26 e 27. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos os temiam, não crendo que fosse discípulo. É claro, o cara estava perseguido agora chega aqui dizendo, estou convertido, sou discípulo, quero seguir esses ensinamentos. Surtiu o quê? Surtiu preocupação, medo. Esse cara vai matar nós, é um infiltrado no nosso meio aqui. Mas aí surge Barnabé. Então Barnabé, tomando consigo, o trouxe aos apóstolos e lhes contou com o caminho que viera ao Senhor. E esse lhe falara, como em Damasco falara ousadamente, no nome de Jesus. Então Barnabé para Paulo, ele abriu portas. Além de instruir, de ensinar Paulo, de ser um companheiro de Paulo, ele pôde introduzir Paulo em Jerusalém, e introduzir Paulo com os demais obreiros, porque eles não estavam tendo a credibilidade da conversão de Paulo. Mas Barnabé surge como um instrumento de crescimento, de desenvolvimento na vida do apóstolo Paulo. Aí depois em 1 Timóteo capítulo 1 e versículo 2, nós vemos aqui o apóstolo Paulo, dos gentios. Ele aprendeu, ele foi ensinado, ele foi instruído. O que ele vai fazer agora? Em 1 Timóteo 1 e 2. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Olha só, Paulo é ensinado, é instruído, tem apoio, tem toda
o resguardo por parte de outras pessoas para ajudar ele, para ensinar ele, instruir. Agora o que ele está fazendo? Formando filhos na fé, formando discípulos, formando outras pessoas. Ele foi ensinado, foi instruído, foi preparado, agora ele está preparando outros. O ministério é isso, gente. Se você não está formando discípulos, você precisa refletir muito sobre isso. Você precisa ser preparado, capacitado, e você precisa agora capacitar, instruir outras pessoas também. Quantos discípulos você tem formado? Quantas pessoas você está discipulando? Quantos tem crescido? Então é muito bom falar sobre o crescimento dentro do corpo e o desenvolvimento do ministério de cada um. Você tem um ministério, você tem um chamado, Deus te escolheu para algo específico. Será que você não descobriu ainda? Mas a missão geral você sabe. A missão geral você começa por ela. Qual que é a missão geral? Falar de Jesus, pregar Jesus, o amor de Deus. Isso aí é para todos. Começa por aí. Começa falando do amor de Deus para o seu amigo, para o seu vizinho, para sua casa, para sua família, para as pessoas que estão perto de você. Começa a convidar elas a vir à igreja. Começa a falar para elas o que Jesus tem feito na sua vida, a obra que Deus tem manifestado no seu coração. E a partir daí você vai começar a desenvolver algo grande. Você vai começar a descobrir, dentro desse envolvimento, o que Deus te chamou especificamente para você fazer, para você realizar. Mas o certo é que você foi gerado. E antes de você ser gerado, Ele já te conhecia. Ele já sabia tudo sobre você e Ele já determinou tudo sobre você. Então, desenvolva isso, cresça, desenvolva o seu ministério, desenvolva o seu relacionamento com Deus. A partir daí você vai ter condições de poder abraçar e ajudar outras pessoas. Então, dentro desta importância do crescimento e da vida cristã, nós temos o convívio também na igreja. O convívio na igreja precisa ser um meio de gerar crescimento. A igreja que você está inserido, a família que você faz parte, precisa ser uma família que está lhe ajudando, lhe proporcionando a condição de você crescer. Ou seja, a qualidade do ambiente em cuja contexto você está inserido, isso vai exercer forte influência sobre a sua vida. E eu louvo a Deus por esta casa, por esta igreja, porque essa igreja é um ambiente propício para você desenvolver o seu ministério, para você crescer. A bênção de Deus está neste lugar. O milagre de Deus acontece neste lugar. Vidas chegam aqui e são transformadas. Pessoas chegam aqui e crescem, desenvolvem, são libertas, são transformadas. A vida é mudada. Porque o ambiente é propício para isso. Mas tem ambientes aí que está debaixo da maldição, da imoralidade, do adultério, da mentira, do engano. E as pessoas que estão inseridas nesse ambiente estão debaixo dessa maldição. Agora você está num lugar onde as coisas é levado com seriedade. E a base fundamental é os ensinos da palavra de Deus. Não tem negociata, não tem brincadeira, é coisa séria. Então o ambiente, ele é propício para o seu crescimento. Você está numa boa terra. Você está e você vai continuar a crescer. Esse ambiente da igreja, ele proporciona um amplo sistema de apoio de cada um. E um dos grandes benefícios nossos, fazendo parte dessa família, é saber que esse ambiente proporciona para nós um crescimento. É nós unir-se aos demais, que somos uma família, e trazendo essa unidade dentro desse local,
aonde nós decidimos estar, isso vai gerar o quê? Um crescimento, um aperfeiçoamento, um amadurecimento. Isso vai desenvolver em nós um discipulado, e esse discipulado vai nos levar a crescer e também a fazer com que outros possam crescer também. Então, o ambiente é propício para você desenvolver o seu ministério, para você crescer, para você ser um discípulo de Cristo e posteriormente você formar outros discípulos. Efésios 4,14, por favor. Para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcias enganam fraudulentamente. Não podemos mais agir como crianças. Nós precisamos crescer. O ambiente é propício para o seu crescimento, o seu discipulado, o seu aprendizado, e a partir daí você vai começar a formar outros discípulos. Agora, viver anos e anos, passa anos e anos, e da mesma maneira, não é normal. Sendo enganado, sendo iludido, por qualquer sopro ou vento de doutrina. Tem gente que ouve tanta coisa e acredita em tudo. Eu disse aqui no seminário, essa semana, pode ser quem for, que falar para você algo, você não vai engolindo, você vai ver se está na palavra de Deus. Se tiver na Bíblia, ok, se não tiver, não importa quem falou. Pode ser um dos maiores eruditos, mas se não tiver na Bíblia, não interessa. Ah, mas é o fulano de tal, é o teólogo tal que fala. E daí? Está na Bíblia? Ok, se não está, descarta. E todo crescimento nosso, todo desenvolvimento nosso, como igreja, como corpo, que precisa edificar um ao outro, parte da nossa estrutura, da nossa base, do nosso conhecimento, daquilo que nós buscamos em Cristo, para crescer e desenvolver isso a cada dia na nossa vida. E é certo que, como está em Romanos 15, 1 e 2, existem aqueles que têm mais dificuldades. Mas nós que somos mais fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos, e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para edificação. Então a questão aqui, e tudo isso é com amor, Tem aqueles que desenvolvem mais rápido, mas tem aqueles que têm uma dificuldade. Mas para isso tem os outros que é mais desenvolvido, que pode ajudar aqueles que ainda estão fracos na fé, para fortalecer ele, para ajudar ele. Não pode ser descartado. Por isso que somos uma família. Uma família é para isso, é para ajudar um ao outro, é para abraçar um ao outro, é para estender as mãos. É muito certo que o ambiente da igreja não é perfeito. Não é. Nós temos dificuldade, nós temos problemas, nós somos falhos. Mas há muita gente que somente observa os defeitos, né? Só os defeitos, só sabe ver os defeitos da igreja. É as pessoas que estão em busca de uma igreja perfeita. Mas eu tenho uma notícia para você: se você encontrar essa igreja, chegando lá, você vai estragar ela. Então é uma triste ilusão sobre essa questão da perfeição, né? Porque nós somos seres imperfeitos. Como é que nós queremos cobrar tanta perfeição? Nós estamos em um processo de aperfeiçoamento, mas ninguém é perfeito aqui. É certo que nós estamos num processo de crescimento, de desenvolvimento, e esse processo continua. Só vai terminar quando Jesus voltar, e aí nós vamos ser transformados. Aí vamos ser perfeitos. Mas enquanto estivermos aqui, você é cheio de imperfeição. E você quer olhar, quer ver perfeição em tudo. Olha para a sua vida, olha para você.
Então, Provérbios 4:18 traz aqui para nós uma explicação muito importante, que nós entendemos que todos nós estamos em um processo de crescimento, e esse processo de crescimento não termina aqui, mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até se tornar dia perfeito. Cada dia é certo que nós temos que estar fazendo uma análise da nossa vida, e eu preciso estar melhor, eu preciso de ver que a minha vida melhorou. Esse ano está acabando, hein, gente? E aí, aconteceu algo de bom, de crescimento, desenvolvimento na sua vida? Ou você olha para você hoje, está tudo do mesmo jeito desde o início do ano? Nós precisamos ter essa preocupação, desenvolver o crescimento na nossa vida, porque nós precisamos desenvolver o crescimento no corpo, e o corpo só vai passar pelo processo do desenvolvimento e crescimento se eu desenvolver um crescimento, porque nós edificamos um ao outro. Tudo que Deus te capacitou e te capacita é para você edificar, é para nós edificarmos um ao outro, gente. Então o seu crescimento gera bênção na vida de outras pessoas. O ministério que você tem gera bênção na vida de outras pessoas. Então preserve isso. E vamos ajudar uns aos outros. Tem outra referência em Efésios 4:2. Efésios 4:2. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Não queira suportar o outro se não for com amor. Ninguém consegue. Ninguém consegue. Você não consegue suportar ninguém se você não tiver amor no seu coração. E esse amor é o amor de Deus, que tem que estar em nosso coração. E aí nós vamos entender a fraqueza um do outro, as necessidades um do outro, as dificuldades, e vamos abraçar a causa e ajudar um ao outro mediante aquilo que algumas pessoas têm dificuldade, mas é em amor. Porque se não for em amor, nós não conseguimos, não temos paciência para tolerar ninguém, não. Mas quando o amor está no nosso coração, nós temos facilidade para poder ajudar, apoiar, né? Ajudar a carregar o fardo um do outro, como está em Gálatas 6:12. Perdoar aquele que nos ofendem, porque somos uma família, mas toda família tem problemas, não tem família perfeita. De vez em quando sai uma faísca aí entre nós, né? Dá uma esbarrada aí e o negócio não fica legal. Mas não quer dizer que isso vai atrapalhar ou vai impedir nós de prosseguir. Nós vamos acertar isso, nós vamos corrigir, nós vamos perdoar, vamos entender, vamos pedir perdão. Não vamos guardar nada no coração, não, porque não somos perfeitos. Estamos em um processo de cada dia melhorar, mas as pessoas machucam, as pessoas ferem, as pessoas maltratam, as pessoas erram, as pessoas falham. Perfeito é só Deus, que nunca te decepcionou e nunca te desamparou e não vai desamparar. Mas o homem não. O homem tem as suas debilidades, as suas fraquezas, os seus erros, e às vezes eu quero que seja tudo perfeito. Por isso que em amor nós temos que suportar, porque desculpa lá, hein, tem muita gente chata mesmo, mas com amor a gente consegue carregar, a gente consegue tolerar, a gente consegue abraçar, amar, caminhar, até Jesus voltar, né? Porque aí essa imperfeição vai ser transformada, as coisas vão ser mudadas e tudo vai ser maravilhoso. Mas enquanto isso, vamos ajudar um ao outro, vamos fortalecer um ao outro, vamos dar palavra de ânimo um para o outro. Nós somos igreja, somos uma família, vamos para o mesmo céu, vamos para o mesmo lugar. Então não guarde rancor no seu coração, não. Aprenda a perdoar. E dentro de tudo que nós passamos dentro da igreja, nós temos que enfrentar isso com amor. E esse suportar é uma arma poderosa para o crescimento e o desenvolvimento da igreja. Precisamos viver isso. Aí tem a questão dentro desse crescimento
e a vida cristã, os serviços, na igreja, que são fundamentais também para desenvolver o nosso crescimento. Somos chamados para servir. Esse é o chamado. Cada um de nós temos um chamado, e o primeiro chamado nosso é para servir. Alguns querem só ser servido, mas o seu primeiro chamado que você tem é para servir. 1 Tessalonicenses 1:9. E esse crescimento espiritual não se dá da noite para o dia. É algo que vai acontecendo. Porque eles mesmos anunciam de nós qual é a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertedes a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Todos nós fomos transportados para um reino de Deus. Ele nos tirou da onde estávamos para podermos ingressar dentro desta família, e o maior objetivo nosso é servir, está disposto a servir o reino de Deus. E é tão lindo o convívio desse envolvimento dentro do corpo de Cristo, de pessoas que lá fora têm um alto patente, no seu trabalho secular, um doutor, um juiz, outras carreiras seculares, quando se convertem ao Senhor, eles vêm para a igreja. Você encontra um juiz na porta servindo, você encontra um advogado, um doutor, um médico. Quando ele chega na igreja, ele envolve com essa atividade, porque ele entende que Deus o chamou, não para ser servido, mas Deus o chamou para ele servir. E a principal mentalidade transformada, a partir do processo do novo nascimento, é entender: eu sou servo, eu fui chamado para servir. Independente da posição dele secular, ele chega aqui, e a disponibilidade dele é servir. Ele quer servir aonde colocar, seja na porta, seja cuidando dos banheiros, seja arrumando cadeira. Aonde colocar ele está disposto, porque ele entende que o chamado para o reino de Deus, para a obra de Deus, é servir. Sermos servos. Você quer crescer, quer desenvolver o seu crescimento e levar outras pessoas a crescerem também? Comece a crescer por meio do fazer. Atos 1:1, por favor. Aí registra que Lucas relatou a Teófilo tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas também a ensinar. Você quer crescer? Tenha disponibilidade para fazer. Tem gente que cruza os braços. Vem a mim, mas ele não está disposto a cooperar com o reino. E o próprio Jesus Cristo, ele nos ensinou a fazer e depois disso ensinar. Como é que eu vou ensinar alguma coisa se eu não faço? Eu tenho que ensinar, instruir aquilo que eu estou fazendo, aquilo que eu aprendi, aquilo que eu recebi. Você vai dar para alguém aquilo que você não tem? Desenvolva o seu crescimento, desenvolva o seu aperfeiçoamento, desenvolva o seu relacionamento com Deus, porque você vai começar a desenvolver isso fazendo, realizando algo, dentro de um chamado específico, numa missão específica, em algo que Ele lhe chamou para fazer. Comece com a missão geral, depois descubra o seu chamado específico, mas não é desculpa para você não fazer.
Aí eu não faço porque o pastor não me dá oportunidade, eu não faço porque não me convida para pregar no culto de domingo, eu não subo lá no púlpito para pegar o microfone. Quem diz que você tem que fazer aqui em cima? Tem que se aparecer para os outros ver? Você está fazendo para quem? Para Deus ou para você mesmo? Quando nós decidimos fazer para Deus, essa mão faz e essa não fica sabendo. Porque tudo para Deus tem que ser com amor. Eu exercito o meu ministério com amor. Eu faço o meu trabalho com amor. Tudo que eu faço para Deus é com amor. E o amor não cobra nada de ninguém. Tem muita gente decepcionada porque fez e está dizendo: eu fiz, ninguém reconhece. Eu faço, ninguém vê. É bom o reconhecimento? É bom. Mas se não reconhecer, continua firme, desenvolvendo o seu crescimento, realizando aquilo que foi chamado para fazer. Não frustre não. Porque não me parabenizaram? Porque não reconheceram aquilo que eu fiz? Não vou fazer mais. Espera aí, você está fazendo para quem? Para Deus? Está tudo registrado lá. Às vezes você não tem o aplauso do homem, você não tem o reconhecimento do homem, mas chegando lá, tudo está anotado. Um simples papel que você pega aqui dentro da igreja, um copo que terminou o culto, você pega e joga no lixo. Tudo isso tem recompensa para você. Você vai fazer isso com amor. Tudo que você faz é com amor. Aí você vai fazer e você vai ensinar. Isso Jesus não só ensinou, Jesus fez, né? O fazer gera experiências e crescimento. Então, tudo aquilo que não é exercitado, o que vai acontecer? Vai atrofiar. Se você não fazer exercício, seus músculos vão atrofiar. Tudo tem que ser exercitado. Você acha que a vida cristã é diferente? Não. Você quer crescer? Você tem que desenvolver isso. Toda a sua capacitação, todo o dom que você recebeu de Deus, todo o chamado específico de Deus, você tem que desenvolver isso. Porque senão vai atrofiar. E quantos homens e mulheres de Deus estão atrofiados no sentido espiritual? Faziam coisas tremendas para Deus, realizavam coisas maravilhosas, buscavam, desenvolviam, faziam e ensinavam, e hoje está atrofiado. Por quê? Porque deixou de fazer. Por quê? Porque eu fui decepcionado. Espera aí, quem te decepcionou? Foi eu? Foi o homem? Acontece. Mas o Deus que te chamou nunca te decepcionou e nunca vai te decepcionar. Por que você parou? Por que seu ministério está atrofiado? Por que a sua vida está travada? Por quê? Porque você deixou de fazer o que Deus te chamou para fazer. E como desenvolver tudo aquilo que nós recebemos de Deus, os talentos. Eu preciso de fazer. Diz que só se aprende fazendo, não é? Como é que você aprendeu a dirigir? Dirigindo. Como é que você aprendeu a nadar? Nadando. Como é que você aprendeu a andar de bicicleta? Andando de bicicleta. Você teve que exercitar, não é? Você teve que desenvolver isso. Da mesma forma é a nossa fé. Você quer desenvolver a sua vida espiritual? Então você precisa desenvolver em ação. Você precisa desenvolver isso. Há uma referência em Mateus capítulo 25, versículo 20, que nós conhecemos como parábola dos talentos. Isso aqui é muito importante para essa reflexão.
Tem uns que receberam 5, outros receberam 2 e outros receberam 1. Agora não é pelo tanto que você recebeu, mas é pela fidelidade na prestação da conta. Tem muitos que receberam muito, mas não é fiel para prestar conta daquilo que recebeu. Aquele que recebeu 1 é fiel, então ele vai receber muito mais do que aquele que recebeu os 5 talentos. A questão aqui está na fidelidade, no exercício do que colocar nas tuas mãos para fazer. É certo que quanto mais é dado, mais é cobrado. Mas a questão de ter muito, não quer dizer que aquele que recebeu menos, não tem sentido, não tem significado, sim. Porque a visão aqui está na fidelidade do exercício daquilo que você tem feito para Deus. Você recebeu 5, ele prestou conta de mais 5, recebeu 2 mais 2, e às vezes recebeu 1, o que fez? O que você está fazendo com o que Deus colocou nas suas mãos? Com o ministério que Deus te entregou, com os talentos e os dons que Ele te capacitou? Você está enterrando isso? Está atrofiado? Está travado? Está bloqueado? Deus está nos despertando hoje, para que nós possamos desenvolver um crescimento espiritual. Se eu desenvolver esse crescimento espiritual, eu vou ajudar o desenvolvimento do corpo, na vida de outras pessoas. Eu quero partir para finalizar, dizendo o seguinte: a lei do crescimento é algo para hoje. 2 Timóteo 2:2. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouvistes, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Aqui tem um princípio muito importante, que deve ser aplicado nos nossos dias de hoje. Aquilo que recebi do Senhor, ensinar a outros. Se você guardar isso no seu coração, se você entender isso, nós vamos começar a desenvolver esse crescimento hoje. As mesmas palavras de Paulo a Timóteo, as mesmas palavras que eu transmito para vocês aqui, com o mesmo poder, com a mesma eficácia, com a mesma autoridade. Você desenvolvendo o seu ministério, você vai desenvolver, vai ensinar a outros e vai desenvolver a outros dentro de um crescimento. Juízes capítulo 2, versículo de número 10. Isso aqui é forte. E foi também congregada toda aquela geração aos seus pais, e outra geração após eles, e levantou que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Põe na NVI, nova versão, por favor. Depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, surgiu uma nova geração, que não conhecia o Senhor, e o que Ele havia feito por Israel. Gente, com isso aqui eu fecho, dizendo o seguinte: o que nós estamos ensinando para essa geração. Se findou uma geração, e aquela nova geração não conhecia nada sobre o Senhor. Como temos desenvolvido a nossa vida espiritual? Se nós estamos simplesmente de braços cruzados, esperando Jesus voltar,
nós não estamos cumprindo o propósito de Deus. Porque o propósito de Deus é nós desenvolver o nosso ministério, crescer. E levar outros a desenvolver e a crescer. Fica de pé, por favor. Que o Espírito Santo nos conduza. Que o Espírito Santo nos desperte para um crescimento espiritual. Precisamos abandonar muitas práticas da velha maneira de viver, para que nós possamos desenvolver o nosso crescimento, até chegarmos à estatura perfeita, como está em Efésios 4:13, por favor. Efésios 4:13. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Estamos no processo, cada dia crescer, cada dia desenvolver. Que o Espírito de Deus tenha nesta noite a liberdade de fluir no teu coração, de agir no teu coração, te levar a uma reflexão hoje, para um despertamento espiritual, para um crescimento espiritual. Se você começar a desenvolver o ministério que Ele te deu, que Ele te entregou e que Ele te capacitou, você vai começar a edificar outras pessoas. O que está impedindo, atrapalhando o seu crescimento? Eu vou orar com você, aí aonde mesmo você está. Dentro dessa reflexão, você vai levar a mão à altura do seu coração, e com seus olhos fechados, você vai começar a conversar com Deus. Você vai começar a falar com Deus. E pedir a Ele agora que tudo aquilo que é empecilho na sua vida, tudo aquilo que tem atrapalhado o seu crescimento e o seu desenvolvimento espiritual, possa ser desfeito agora em nome de Jesus. E que o Espírito de Deus tenha liberdade para despertar no seu coração um desejo de crescer, um desejo de aproximar de Deus, um desejo de desenvolver o seu ministério. E você não pode se envolver com nada que vai atrapalhar ou impedir o seu crescimento. Não troque o seu chamado, a sua vida com Deus por nada nesse mundo. Não vale a pena. Que o Espírito de Deus, com muita graça, com muito poder, visita agora o teu coração. E eu declaro sobre esta igreja um lugar propício, um lugar abençoado por Deus, para o crescimento e o desenvolvimento do ministério. Que o Senhor possa despertar crianças, adolescentes, jovens, senhoras, senhores, para uma obra muito grande que Deus tem, que Deus quer fazer. E você faz parte dessa obra, você faz parte desse projeto. Deus toma você com poder e autoridade. Com a mão à altura do teu coração, com seus olhos fechados, comece a falar com Deus agora. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse momento, nós queremos te agradecer por essa oportunidade. Desperta a tua igreja, desperta o teu povo, para o cumprimento desse chamado e dessa missão. Oh Espírito Santo de Deus, toca poderosamente no coração desse homem e desta mulher. Traga desejo, traga ânimo, traga vontade, para que possam te buscar, se entregar inteiramente a ti, de todo o coração. Que haja quebrantamento, entrega, de uma forma genuína e poderosa. Nós declaramos milagres, prodígios, maravilhas no contexto desta igreja.
homens e mulheres sendo tomados com autoridade, com poder para operar milagres e maravilhas. Que algo de Deus, poderoso do Espírito Santo, flua e desperte aqueles que estão dormindo, um sono de negligência, estão atrofiados espiritualmente, já não buscam mais, não oram mais, não consagram mais, não dedicam mais tempo para a palavra. Senhor, tem misericórdia, desperta esse homem, desperta esta mulher, desperta esta igreja. Nós queremos marcar esta geração, a nossa geração dos nossos filhos, não vai, e nós não permitimos que seja uma geração do esquecimento. Eles vão dar andamento no trabalho, na obra que nós estamos fazendo e que estamos passando para eles, e que eles vão continuar a fazer, para a glória, para louvor, para a honra do nome de Jesus. Amém. Amém.